Boa tarde, pessoal. Boa tarde, jovens. Vamos aqui gravando mais uma aula de equações do primeiro grau, né? Para a turma do 8º ano do ensino fundamental, né? E a nossa aula de hoje é uma aula bem interessante, bem tranquila, bem simples, viu? Que vai ser muito fácil da gente entender. Bem, as equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem as relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, representadas sob a forma ax mais b igual a zero. Bem, percebemos aqui que temos dois elementos, o a e o b. O a está acompanhado de uma incógnita, que é esse x aqui, ok? Esse a ele significa coeficiente linear, ou coeficiente angular, desculpem. E o b, coeficiente linear. Ambos o valor de a e b são números reais. E esse valor da equação tem que ser igual a zero, ok? Ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número nos dois membros de uma equação, a igualdade não se altera. Esse princípio é chamado de princípio da igualdade, que já eu vou mostrar para vocês o que significa isso, ok? Da maneira semelhante, ao multiplicarmos ou dividirmos os dois membros de uma equação por um mesmo número diferente de zero, a igualdade também não se altera. E esse princípio é chamado de princípio multiplicativo da igualdade, ok? Bem, temos aqui um exemplo aqui de uma equação, né? Que está 4 vezes, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, igual a 6 mais 2x. O que significa isso? Que essa equação aqui, ó, é igual a essa. Mas percebam que temos aqui uma incógnita, que é x, e temos outra incógnita x aqui. Então, significa que esses termos aqui são semelhantes. Mas detalhe, o x ele está entre parênteses. E o que é que vai acontecer? A gente vai ter que eliminar ele primeiro. Para a gente eliminar esse parêntese, quem ainda não viu ainda a aula de produtos notáveis, viu? É bom revisar, porque vai ter momentos que vamos precisar. Mas vamos lá. Eu vou aplicar aqui, ó, a propriedade distributiva da multiplicação, ok? Quando eu tenho um número entre parênteses e um fora, eu faço isso. Então fica o seguinte: 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 2, dá igual a menos 8. Igual 6 mais 2x. Então, repetir. Primeiro passo que eu fiz aí, já eliminei o parêntese. Ok? Professor, vai ter momentos que o parêntese não vai ter aí. Ótimo, melhor ainda, ele já adianta seu lado. Mas se acaso vier uma equação com parêntese, você tem a obrigação de eliminar o parêntese logo de imediato. Segundo passo, efetuar a transposição de termos. Para resolvermos a equação, é possível eliminar termos somando ou subtraindo, multiplicando ou dividindo por números diferentes de zero nos dois membros. Aquele princípio que vimos logo acima, aquela pequena definição. Aí que a gente vai trabalhar agora. Entendeu? O que vai acontecer aqui? Para abreviar esse processo, pode-se fazer com que um termo que aparece em um membro apareça de forma inversa no outro. Ou seja, se estiver somando em um membro, aparece subtraindo. Se estiver subtraindo, passa somando. Ou seja, são operações contrárias. Se estiver multiplicando, passa dividindo. Se estiver dividindo, passa multiplicando. Vai depender como eu estiver trabalhando. Aí aqui eu tenho outro exemplo aqui, ó, básico, tranquilo, beleza? Desta vez aqui ele não me dá parêntese. Olha que massa, que é referente àquela equação, né? Eu tenho aqui 4x menos 8 igual a 6 mais 2x. Professor, o que vai acontecer aqui agora? Igualdade. Lembrando,
todo número antes da igualdade eu chamo eles de primeiro membro. E todo número após a igualdade eu chamo de segundo membro. O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar os números que estão acompanhados de x, né, da incógnita, são termos semelhantes. Eu vou isolar ele de um lado da equação. E aqueles que não têm a presença do x, eu vou isolar do outro. Então, neste caso aqui, eu tenho 4x e eu tenho 2x. Beleza? Quando eu tenho 4x e 2x, ó, o sinal, ó, o jogo de sinal, menos com mais, torna menos. Então, 4x menos 2x. Igual o 6, né? Ele vai manter, lembrando uma coisa, o sinal do segundo membro, ele sempre fica mantido, ele não troca. Agora, o do primeiro membro, ele passa para o outro lado com o sinal trocado. Lembra da definição lá em cima? Quem está somando subtrai, quem subtrai passa somando. A mesma coisa está acontecendo aqui. Então, 6 mais 8, porque aqui está menos 8, vai passar aqui somando. Beleza até aí, gente? Aí aqui agora o terceiro passo, reduzir o termos semelhantes. Como é que a gente reduz o termo semelhante? Eu tenho aqui 4x menos 2x, igual a 6 mais 8. 4x menos 2x dá 2x. 6 mais 8, 14. Então ficou aqui, ó, 2x igual a 14. Beleza? Olha, percebam aquela equação gigantesca, olha como ficou. Olha o tamanhozinho que ficou dela. Simples e fácil. Nada melhor que você praticar em sua casa. Isolar, agora o quarto passo. Isolar a incógnita e encontrar o seu valor numérico, ou seja, o valor desconhecido. Eu tenho aqui 2x igual a 14. Então, 2x é 2 vezes x igual a 14. Quando eu isolo essa letra, gente, essa incógnita, o que acontece? O segundo membro vem para frente sem alteração de sinal e o número do primeiro membro desce dividindo, porque ali estava a multiplicação. Lembra? Sinal, operações contrárias. Então, 14 dividido por 2 vai ser igual a 7. Logo que a solução de x é igual a 7. Ok, pessoal. E aqui temos mais um exemplo aqui, ó, de uma equação. Resolver a equação 4x menos 3 mais 40 igual a 64 menos 3x mais 2, menos 2. Meu Deus, o que é isso, professor? Gente, o mesmo passo que a gente estava fazendo lá com a primeira equação. A gente vai obedecer a mesma regra. Primeiro passo é eliminar os parênteses. Eu tenho aqui 4 vezes x menos 3. O que vai acontecer? 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 3, menos 12. Mais 40 igual a 64 menos 3 vezes x, 3x. Menos 3 vezes menos 2, 6 positivo. Sinais iguais na multiplicação torna-se positivo. Agora, o segundo passo, reduzir os termos semelhantes. Como é que a gente reduz os termos semelhantes? Eu tenho aqui 4x, vou repetir, ó, 40 menos 12 mais 40, 28 positivo. Reduzir o primeiro termo semelhante do meu primeiro membro. Agora vou reduzir o do segundo membro. 64 mais 6, 70. Menos 3x. O 3x é que eu vou deixar isolado, por quê? Porque ele é o único aqui que está acompanhado da incógnita. Ok? Efetuar a transposição de termos semelhantes. O que vai acontecer? 4x mais 28, lembrando que o 3x aqui, ó, ele está com o sinal negativo, ele passa para frente com o sinal trocado. E o 70, ele está no segundo membro, então ele mantém. Ok? Agora o quarto passo, reduzir os termos semelhantes. Como é que reduz os termos semelhantes? Quem tiver com x, opera com x. Quem não tiver, ele vai ser mantido. Então, neste caso,
4x mais 28 mais 3x igual a 70. 4x mais 3x, 7x. 28 eu vou ter que repetir e igualar a 70. Por que o 28 ele vai se repetir? Porque no primeiro membro não tem mais ninguém para operar com ele. Eu não posso fazer a operação agora com a igualdade porque ele está em outro membro, ok? Efetuar a transposição de termos. Agora fica fácil, né? Eu vou isolar essa incógnita, 7x. O 70 ele passa para frente, com sinal mantido. E o 28 ele passa para o outro lado, com sinal trocado. Então aqui está somando, passa subtraindo. E agora, reduzir os termos semelhantes. 7x é igual 70 menos 28 igual a 42. Então, ó, aquela equação gigantesca, qual o tamanhozinho dela que ficou? Ó, simples, ó. E agora é só isolar a incógnita x e o 42. Ele vai manter o sinal. E o 7 que estava multiplicando vai passar dividindo. 42 dividido por 7, 6. Então, o objetivo da equação é achar o valor desconhecido, ok? Que está por trás da operação. E o ideal é que você depois faça essa substituição e prove que se essa equação está correta. Muito importante. Porque se está se tratando de igualdade, significa que o primeiro membro tem que dar igual ao segundo membro. Se não der igual, alguma coisa você fez errado. Ok? Então, se eu substituir aqui 6 menos 3 dá 3, 4 vezes 3, 12, mais 40, 52. 64 menos 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. 64 menos 12 é 52. 52 igual a 52. Então, catapimba. Você acaba de aprender como se resolver uma equação no primeiro grau. Ok, jovens? Aqui, ó, que eu falei, ó, oitavo passo, comprovar se a solução obtida está correta. E eu comprovei. Qual foi o valor de x? 6. Onde houver x, substituir. 4 vezes 6 menos 3, 12, mais 40, igual. 64 menos 12, 52. 52 igual a 52. Ok. E aqui temos um probleminha aqui, né, envolvendo equação no primeiro grau. Isso é importante. Sabe por quê? É importante que o aluno domine a linguagem matemática, né, para facilitar sua interpretação. Ok? Em uma fazenda há coelhos e galinhas. Se as cabeças forem contadas, haverá 30 e no caso das patas haverá 80. Quantos coelhos e quantas galinhas há nesta fazenda? Detalhe, pessoal. Um macete que eu vou dar aqui para você para esse tipo de questão. Você consegue resolver ela de duas formas. Ou por essa aí, ó, pela igualdade, como estamos vendo aqui. Tem gente que prefere fazer pelo sisteminha de equação. O sistema de equação do primeiro grau já é uma outra aula, já é um outro particular. Por quê? Envolve duas incógnitas. A equação com duas incógnitas já é uma outra linha diferenciada. Eu não vou falar sobre isso agora para não confundir a cabeça de vocês. Mas mais à frente eu vou gravar uma aula sobre sistema de equação do primeiro grau. Mas eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Ao chamar de x o número de coelho, então subentende-se que 30 menos x será o número de galinhas. Detalhe, pessoal, esse 30 aqui, ó, é a quantidade de cabeças. Essa quantidade de cabeças está dividida entre galinhas e coelhos. A mesma coisa que a quantidade de patas, que são 80, ó. Então, 80 patas dentre coelhos e galinhas. Detalhe lógico, coelho tem quantas patas? 4 patas. Galinha, 2 patas. Então, como é que vai ficar a nossa equação? 4x mais 2 vezes 30 menos x, tudo isso aqui igual a 80. Vamos partir agora para a resolução. Vou aproximar mais a câmera aqui para vocês verem. 4x mais, por que deu 60? Ó, porque 2 vezes 30, 60.
menos 2 vezes x igual a 80. O passo que a gente viu lá na frente é o quê? Ver os números que estão acompanhados da incógnita, isolar de um lado, e o que não tem, isolar do outro. Ok? 4x menos 2x igual a 80, passa para frente, ó, sem alteração de sinal, e o 60, ó, passa para cá com sinal trocado. 80 menos 60 igual a 20. 4x menos 2x, 2x. 2x igual a 20. O que eu vou fazer aqui agora? Isolar a incógnita. O 20 vai passar dividindo por 2, porque o 2 aqui estava multiplicando anteriormente. Então, deu igual a 10. 10 são números de quê? De coelhos. Então, se ele falou que no total são 30 animais, você vai logo por uma eliminatória. Se são 10 coelhos, quanto falta para chegar? Quantas galinhas falta para chegar a 30? 20, né? E depois é só comprovar. 4 vezes 10, 40. 2 vezes 30 menos 10, 30 menos 10, gente, 20. 2 vezes 20, 40. 40 mais 40, 80. Lembrando que eu tenho que obedecer. Deu quantas cabeças? Quantos animais são total? São 30, né? 10 coelhos e 20 galinhas. 10 mais 20, 30. 30 cabeças. Quantas patas? 80. E a gente acabou de comprovar aqui, ó. A gente acabou de comprovar. 40 patas de coelhos e 40 patas de galinhas. Total 80. E detalhe também, eu tenho que... Olha a gente fazendo a comprovação que o nosso raciocínio lógico, a nossa resposta foi lógica ao ponto de resolvermos o problema. Ok? E aqui, por último, eu tenho essa atividade aqui que eu quero fazer questão de resolver com vocês, ok? Aqui agora. Existem 3 números inteiros consecutivos com a soma igual a 393. Que números são esses? Bem, vamos analisar aqui. Ele me disse que são 3 números inteiros consecutivos. Então vai ser o quê? Você pode usar qualquer letra, mas geralmente aqui na equação te utiliza o x. X mais x. Cadê o sinalzinho do mais aqui? Deixa eu procurar o sinal do mais aqui. Mais x. Mais x. A soma é igual a 393. Beleza. Acabou aí? Não. X mais x. 2x. 2x mais x. 3x igual a 393. Agora fica fácil, né? Vou deixar aqui isolado x igual 393 dividido por 3. X é igual a 131. Só que ele me disse que são 3 números consecutivos. Para quem não sabe o que são números consecutivos, são 3 números sequenciados. E um deles eu achei, 131. Faltam 2. Professor, e agora? É simples, galera. Não tem desespero. Sabe por quê? Eu vou dar um macete aqui que vocês vão dizer assim: nossa, professor, tão fácil assim? É. Para esse tipo de questão de números consecutivos, quando ele disser números inteiros consecutivos, o macete que o professor vai lhe dar é o seguinte: com o valor de x que você encontrou, você tira um antecessor e o sucessor desse número. Ou seja, qual é o antecessor de 131? 130. Quem é o sucessor? Vou repetir aqui de novo, 131. E quem é o sucessor de 131? 132. Agora, vamos ver se eu obedeci o que o problema me disse. Somando isso tudo, não vai dar 393? Vamos ver? 130 mais 131
261 mais 132, 393. Pronto, catapimba, achei a minha resposta, ó. Os números que eu estava procurando são essas belezinhas aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho, ó. 130, 131, 132. São 3 números inteiros consecutivos. Com soma igual a 193. Descobri quem são eles. Então, jovens, eu espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Que vocês pratiquem muitos exercícios, ok? Deixam lá um like lá no canal no YouTube, viu? E qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor. O professor vai ter a maior disposição aqui para ensinar vocês, ok? Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.